Olá pessoal, eu me chamo Davi Santos, estou aqui para apresentar mais um Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada Muitas Outras Curas, presente no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Muito bem, diz o texto: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os doentes. Me chama a atenção aqui no texto a palavra endemoniados. Bastante comum, era bastante utilizado esse termo para identificação de doentes, de doenças que até então a ciência da época não compreendia muito bem. Então, sabemos que eram classificados como endemoniados as pessoas que tinham problemas de mudez, aquelas que tinham epilepsia, catalepsia e, sobretudo, meus irmãos, a obsessão que com o Espiritismo, o Espiritismo vem desvendar, vem trabalhar de forma contundente, Kardec estudou bastante os processos obsessivos, então o Espiritismo traz isso para nós, uma doença psíquica que na época, evidentemente, não se compreendia e se atribuía ao demônio a sua origem. Ora, me chamou também a atenção no texto a frase, com a palavra expeliu os espíritos. Então, na verdade, Jesus utilizava do verbo para fazer o que hoje a gente conhece como sendo um tratamento de desobsessão. Fica bem claro isso. Então, o que a gente faz hoje nas reuniões de desobsessões, nas sessões de desobsessão, nada mais é do que o Cristo fazia. É claro que era a moral do verbo do Cristo, excelsa, muito maior que a nossa, era capaz então de lidar com legiões trevosas. A gente faz isso, um grupo faz isso hoje em dia com bastante eficácia, com um resultado bastante positivo, trazendo pessoas à lucidez, com a ajuda da espiritualidade, e passado quantos séculos, mais aí de 20 séculos, nós agora fazemos o que Jesus fazia lá atrás, exatamente porque Jesus tinha uma moral extremamente elevada, mas a gente consegue fazer com bastante eficácia aquilo que o Cristo fazia, que era um tratamento desobsessivo para aquela comunidade. Então, os judeus, na época, acusavam Jesus de ser veículo do demônio, veja bem. E isso de uma incoerência muito grande, porque como o próprio demônio, se Jesus era o demônio, como o próprio demônio poderia expulsar o demônio e curar os doentes? É uma argumentação que não se sustenta diante da lógica, E isso é apresentado, rebatido por Kardec no livro A Gênese, capítulo 15, no item 36, ok? Então, o Espiritismo desmonta a ideia de uma criatura eternamente voltada para o mal. Então, essa ideia que o Espiritismo não traz, basta a gente observar aí o livro O Céu e o Inferno, o livro dos Espíritos, mas no Céu e Inferno, no livro O Céu e o Inferno, Kardec também fala bastante dessa temática e rebate essa ideia, porque não condiz com a bondade e a justiça infinita de Deus, Então, seria uma injustiça você ter uma criatura voltada para o mal, ou seja, eternamente infeliz e sofredor. Na verdade, o que o Espiritismo traz é que a origem desses processos obsessivos, dessas doenças,
aí que tanto afligem a humanidade do passado quanto a atual, ela tem origem, ela tem causa nos espíritos imperfeitos, né? Em homens que deixaram a carne, que deixaram o corpo físico e ocupam o mundo espiritual e interagem com os encarnados, perseguindo-os, trazendo uma série de inconvenientes que Kardec classificou como sendo o processo obsessivo, a obsessão. Ora, a gente vai encontrar muitas informações, e a referência básica é o Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, denominado Obsessão. Kardec vai descrever todo esse processo, né, o processo obsessivo, e como se libertar dele. Ok? Fica aqui a referência. Então, seguindo, o versículo 27 diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aí o versículo faz referência ao Antigo Testamento, ao profeta Isaías, sobretudo eu pesquisei, é no capítulo 53, vale a pena a leitura, né? No capítulo 53 de Isaías, mais especificamente o versículo 4, a gente percebe então que o profeta antecipa acontecimentos que Jesus ia passar, né? Ele antevê as curas, ele antevê o martírio do Cristo, né? E como a humanidade se equivocaria e não entenderia a mensagem de Jesus. Isso está lá em Isaías, vale a pena a consulta, a leitura da referência. Dito isto, encerramos aqui, meus irmãos. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham uma ótima semana, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, e até o próximo vídeo, onde falaremos da passagem Jesus põe à prova os que querem segui-lo. É uma passagem presente no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 18 ao 22. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tchau, tchau.